Você já deve ter visto esse cenário. Você, um problema e a missão de resolver. Mas o que fazer quando a ideia não cai do céu? Hoje eu vou te ensinar um método que eu aprendi no livro Neuropropaganda de A a Z. É o método ideal para você ter ideias. Quando você tá engessado, existe uma metodologia baseada na forma que o seu cérebro funciona. E é ela que eu uso e eu vou te ensinar aqui agora. Primeiro de tudo, para você ter um insight, você precisa de imaginação e criatividade. Imaginação é a habilidade que você tem de juntar memórias e conectar essas memórias de alguma forma. E criatividade é a sua habilidade de usar a imaginação para propor novos pensamentos e novas formas de solucionar algum problema. Na neurociência, o momento eureka pode ser medido pelo eletroencefalograma e ocorre principalmente no córtex pré-frontal direito, que é a parte onde a gente processa metáforas e ironias. É definido por Freud como a parte do processo primário, que é a nossa interpretação de sonhos, quando a gente desenvolve linguagem de poemas e músicas. Só que ter um insight não é um processo imediato. Você precisa dar um tempo para o seu cérebro processar as informações e ele mesmo vir com esse insight para você. Parece um pouco contraintuitivo, mas é totalmente científico, e Daniel Goleman, um neurocientista, definiu o processo de criatividade em 4 fases principais. A primeira etapa é definir o problema. Para isso, você tem que entender como o seu cérebro funciona. A partir da definição de um problema, o seu cérebro começa a fazer uma varredura, expulsando todos os pensamentos que não são úteis e deixando espaço livre para o insight poder acontecer. É isso mesmo, o insight precisa de espaço em branco para poder surgir na sua cabeça. A segunda etapa é quando as associações começam a ser feitas entre as informações que você tem na sua cabeça e o objetivo que você tem. E esse processo exige que você mergulhe bem e nutra todo esse espaço que você deixou vazio com novas informações relacionadas ao problema que você tem. Você vai pegar todo tipo de informação e fonte que você tiver para poder fazer com que essas ideias se choquem na cabeça. É nesse momento que 2 carinhas no seu cérebro entram em funcionamento. É o córtex cingulado anterior e o córtex orbitofrontal. Os dois juntos fazem meio que um papel de alt-tab na sua cabeça e eles ficam mudando a estratégia de como conectar todas essas informações que estão na sua cabeça. Toda essa mistura feita por esses 2 carinhas que eu já te falei vai fazer com que você tenha essas ideias. E a maior parte das pessoas para nesse momento, porque você começa a ter algumas ideias, mas elas ainda não têm clareza e ainda não estão prontas para você poder utilizar propriamente. Muita gente para por aí achando que a ideia não tá boa, que não vai ter a ideia, mas você vai saber como estimular ainda mais esse acontecimento. Como eu falei, esse processo é meio contraintuitivo. E isso é porque, normalmente, você tem as melhores ideias quando você está tomando banho, lavando a louça, passeando, num momento totalmente diferente daquele que você estava realmente se nutrindo da informação, que é a fase 2. E isso acontece não aleatoriamente, como parece. Na verdade, o seu cérebro continua trabalhando mesmo depois que você para de pensar conscientemente sobre o problema que você quer. Esse eco que fica na sua cabeça de ter mandado perguntas e não ter uma resposta faz com que o córtex orbitofrontal e o córtex cingulado anterior continuem trabalhando em conjunto com a memória de trabalho para que você tenha novas ideias. Esse é o momento onde a gente espera que o cérebro diga pra gente, tá pronta, e venha com esse insight. Apesar de eu ter dito que a parte que as pessoas mais desistem é a terceira parte, eu acho que na verdade a 4ª fase é a mais grave na hora de você ter um insight. Ele não se limita somente a você ter aquela ideia, o momento eureka. O insight exige de você que você se comprometa com ele e execute a ideia que você teve. Do contrário, você vai provavelmente ter uma sensação de frustração muito grande e não vai ter toda a recompensa que seu cérebro está esperando por botar em prática a ideia genial que ele teve depois de tanto trabalho. Por que é tão importante executar suas ideias? Eu tenho muitos amigos que são investidores anjo. O que eles me disseram é que uma das coisas mais importantes não é nem a rentabilidade, e sim a capacidade da pessoa executar a ideia que ela teve. Quando você tem uma ideia, por mais genial que ela pareça, a sua habilidade de colocá-la em prática é o que vai te diferenciar na hora de você aproveitar o seu insight. Isso falando no aspecto de investidores anjo, mas na vida de uma forma geral, o teu cérebro vai te cobrar por ter te dado um insight e você não ter colocado ele em prática. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido muito útil essa neurotip para vocês. Se você tiver alguém com quem você quer compartilhar essas ideias, que você acha que tá meio travado, que precisa desbloquear e ter alguns insights, manda esse vídeo para eles, porque é
um método 100% garantido. Funcionou comigo todas as vezes que eu usei. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, quiser dar alguma ideia ou algum comentário diferente do que você quer colocar aqui, eu respondo direct, facilmente, pelo Instagram Call to Action. Só mandar lá, sugestão de vídeo, perguntas que você tiver, qualquer coisa que você quiser, em DM Call to Action. A gente se vê na próxima Neurotip.